Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente manhã de sábado para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Então eu desejo a todos um excelente sábado, um dia de muita paz, um dia de muita fé e de muito amor para todos nós. Que Jesus, o nosso divino amigo, possa descer sobre o nosso coração aquilo que estamos mais necessitados, aquilo que a nossa alma está carecendo. Que Jesus possa iluminar dentro do nosso coração as virtudes que nos conduzem para mais perto dele. Meus amados irmãos, hoje nós iniciamos o nosso sábado com o nosso Evangelho. Momento esse que cada um de nós se encontra em sua casa, cada um de nós encontra-se em uma cidade, em um estado diferente. Muitos de nós que aqui estão se encontram muito distantes uns dos outros, fisicamente. Mas, meus irmãos, estamos unidos, em nome de Jesus. Não importa a distância física, este momento em que nos reunimos aqui, todos estamos mais próximos do que pensamos, pois estamos com o coração em Deus e o pensamento em Jesus. Então sejam muito bem-vindos e convidamos a Jesus para estar presente conosco neste momento do Evangelho. Hoje nós iremos refletir a mensagem de número 61 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Olha, meus irmãos, tem até um tempo que a gente não mostra o livro aqui, mas ele sempre está aqui, fica aqui na mesa, enquanto nós estamos fazendo o Evangelho, eu sempre deixo ele aqui. Então é este livro que está nos acompanhando aí diariamente. A cada dia nós estamos tirando uma mensagem dele, vamos refletindo para a nossa vida. Hoje, a mensagem de número 61 é uma mensagem de André Luiz, na qual o Espírito amigo diz para nós: somos simples usufrutuários da natureza, que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. André Luiz nos lembra hoje de algo que a gente frequentemente se esquece. Nós, enquanto estamos aqui, nós, como seres eternos, espíritos eternos, não somos donos da natureza. Quem é dono da natureza, quem é o grande criador da natureza, é apenas Deus. Deus, como criador, ele é o dono de tudo. Nós estamos apenas usufruindo de um empréstimo de Deus. E geralmente nós percebemos o quanto estamos tratando mal a natureza. Estamos agindo como se fôssemos donos dela mesmo. E aí fazemos o que queremos, da forma que desejamos, com a natureza. O resultado disso é o aumento do desmatamento, as mudanças climáticas que estão cada vez mais frequentes. Este último mês, uma das coisas que eu mais ouvi por aqui
Foi uma pergunta: será que o frio não vai chegar? Quando será que o frio vai chegar? Porque já estamos em pleno outono aí, neste mês de maio, aqui na nossa região, em Minas Gerais, já era para estar frio e o frio ainda não chegou. Então, essas alterações climáticas, essas mudanças que afetam a todos no mundo, é devido também à nossa forma de agir com a natureza. Então, André Luiz, hoje, ele fala de algo que é um tema atual para todos nós, porque ele vem nos lembrar que nós não somos donos da natureza, a gente não pode fazer o que bem entende, da forma como desejamos. Temos que nos lembrar que estamos apenas usufruindo dela, porque Deus nos concedeu a chance de utilizar da natureza. Mas a gente utiliza isso muitas vezes de forma imatura, desenfreada, maldosa. Atualmente, o nosso mundo lida com a natureza de forma como se esse recurso nunca fosse acabar. Então, a gente abusa do uso da água, tem os desmatamentos. A gente não pensa muito, às vezes, que isso é um empréstimo de Deus e que a gente está lidando de uma forma assim tão desrespeitosa, mas tão desrespeitosa, não pensando como que a nossa atitude hoje diante da natureza afeta no futuro. Olha, meus amados irmãos, isso me faz lembrar de brevemente aqui uma historinha que nós temos sobre um senhor que morava em uma fazenda e do lado ali da casa dele tinha um lago. E todos os dias ele jogava o lixo naquele lago. O resto de comida, o que eles utilizaram na casa, tudo ele ia despejando ali no lago. Porque era um lago muito grande, então assim, ele ia jogando ali. Ele tava com preguiça, sabe, de ir até lá, perto da porteira, pegar um pedacinho da rodovia, para ele poder deixar ali, descartar de forma correta o lixo. Ele tinha preguiça de fazer todo esse caminho e deixar lá, lembrando que lá na porteira dele, indo para a rodovia, tinha um ponto de coleta de lixo, onde todos os outros fazendeiros daquela região deixavam ali. E aí o caminhão de lixo passava ali e recolhia. Ele não fazia isso, porque ele tinha preguiça de ir até lá. Então o que ele fazia? O lago ficava perto da casa dele, ele ia descartando. Primeira semana tudo bem, passou meses, tudo bem, anos se passaram. Aí começou a aparecer um odor forte. As plantas que nasciam ali em volta começaram a morrer. Aquele lago, daquela cor linda, já estava com a água toda embaçada. Não era o mesmo lago. E aí, esse senhor, na tua imaturidade na alma, começa a reclamar com a sua família, dizendo que, nossa, olha a situação desse lago, olha só o que está acontecendo, não tem nem como chegar ali mais perto, olha o odor como que tá, nem mais peixe ele tem. E ele começa a criticar isso como se fosse culpa de Deus, na verdade. Olha só, da criação de Deus, esse lago, olha a situação que ele tá agora. E aí, a esposa dele faz o papel de lembrá-lo que aquele lago está daquela forma não é culpa de Deus, mas foram as atitudes dele ao longo de todos esses anos. A atitude dele de colocar ali o lixo diariamente, e ele achava que isso não ia ter consequência nenhuma, ele ia fazendo, acumulou tanto com o decorrer dos anos, que esse foi o resultado. Estava inabitável perto desse lago. Olha, meus irmãos, essa é uma historinha muito, mas muito simples.
que reflete a nossa forma também de lidar com a natureza. Nós agimos de forma muito desrespeitosa e achamos que tudo bem, só tô gastando um pouco mais de água hoje, é só isso, é só aquilo, é só uma atitude, isso não vai alterar muita coisa. Pois bem, os anos estão passando e hoje a nossa sociedade está colhendo sim os resultados disso. Como eu disse, mudanças climáticas, alterações na natureza e diversas outras situações que estamos enfrentando por causa do nosso desrespeito, porque não compreendemos ainda que a natureza é uma criação de Deus, que a gente também tem que honrar ela. Até quanto a isso, para a gente ver que isso é um tema que é debatido tem tempo, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já realizava uma questão sobre os flagelos da natureza, ou seja, essas mudanças na natureza, muitas vezes essas catástrofes, né? Qual que seria a causa de tudo isso? Ou por que que isso acontece? Então, eu queria trazer para nós hoje, para agregar ainda mais para a nossa reflexão, algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, primeiro, eu queria trazer a pergunta lá 737, que Allan Kardec questiona com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. E eu gostei dessa questão dele porque é uma dúvida de todos nós. Porque Kardec pergunta assim, por que que Deus está ferindo a natureza, ferindo a humanidade com esses flagelos da natureza? Flagelos da natureza são as catástrofes que nós estamos observando com tanta frequência na nossa atualidade. E isso Kardec perguntou, gente, era 1857. Olha quanto tempo tem. E os bons espíritos, muito pacientemente, vão esclarecer a Kardec que Deus age dessa forma para fazer que o nosso mundo possa progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que qualificais de flagelo por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os bons espíritos vão trazer até uma nova visão para todos nós dos flagelos da natureza, que está aí envolvido diante da lei de Deus, esses flagelos, e são uma forma, na verdade, são formas de auxiliar a nossa sociedade a progredir. Às vezes, um progresso que demoraria séculos, após esses acontecimentos, acontece muito mais rapidamente. Porque depois, às vezes, de algumas questões coletivas, flagelos coletivos, nós tendemos muito mais a olhar para a questão da moralidade, olhar para o nosso coração. Basta nós lembrarmos da pandemia do Covid-19, quanto que era algo totalmente inesperado, nos questionando o porquê de tudo isso, mas quantos de nós trabalhou mais a fé nesse período, voltou o coração para Deus, se abriu para Jesus, a alma. Então, digamos assim que, como os bons espíritos dizem, essas situações que acontecem, esses flagelos da natureza, é apenas uma das formas com que Deus utiliza para o progresso da nossa própria humanidade. E o que a gente enxerga como destruição, como flagelo, como uma catástrofe, em verdade a gente caracteriza assim, por causa que a gente está olhando os estragos, a gente está olhando as consequências, a gente está olhando tudo que foi devastado.
Mas os bons espíritos nos convidam a estender o olhar para além disso e pensar que tem um objetivo maior. Porque Deus é um Pai que nos ama imensuravelmente. Então Deus não está para destruição, para castigo, para punição, mas Deus está olhando para a regeneração, para o aperfeiçoamento. E muitas vezes é necessário, como os bons espíritos esclarecem no livro dos espíritos, que essas situações aconteçam na Terra, para que o progresso ande um pouco mais. Fato é que nós estamos numa época da sociedade que isso está muito frequente. Então, nós estamos vendo esse movimento para essa transição planetária, a gente está vendo esse movimento para mudança moral que está sendo solicitada no nosso mundo. Estamos observando como que cada vez mais esses flagelos da natureza estão frequentes para nos impulsionar a essa regeneração que a Terra está entrando. Então, meus irmãos, é para o nosso progresso. Mas, independente disso, eu destaco aqui o que André Luiz coloca. Somos apenas usufrutuários da natureza. Não somos donos dela. Precisamos ter mais respeito com as criações de Deus. Precisamos ter mais empatia. Precisamos ter mais responsabilidade. Porque uma hora ou outra a natureza ela também cobra o desrespeito que a gente age com ela. Então vamos pensar nas nossas atitudes diárias, como que isso afeta o mundo, como isso afeta a humanidade, e vamos trabalhar o nosso coração para sair desse egoísmo e pensar mais no outro e nos espíritos que estão reencarnando aí para o futuro na Terra. Hoje eu encerro aqui o nosso evangelho deste sábado, agradecendo a todos por estar aqui juntos para mais um momento de reflexão. É um momento em que nós nos reunimos como uma grande família, em nome de Jesus. Então nós agradecemos a todos, que a nossa mensagem de hoje possa frutificar em nossa alma. Meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.